Uma alegria muito grande estar novamente compartilhando da palavra com os irmãos. Depois de um tempo de descanso em que nós tiramos alguns dias, a gente pôde recarregar as baterias. Sempre é um privilégio, amados irmãos, falar da palavra de Deus. Sempre é uma alegria a gente poder compartilhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu confesso que a alegria maior no meu coração é ver como a igreja ficou bem cuidada nos dias que eu não pude estar aqui. Aliás, estive um domingo assistindo o culto apenas. Sentei lá onde está o seu Joaquim hoje. Como a dona Adriana falou, eu estava quietinho no canto. E pude ver Deus trabalhar na vida dos irmãos por meio do João, que pregou aqui, que trouxe uma palavra sobre a porta maravilhosa. Ver Deus falando através do pastor Ronaldo, semana passada. Uma alegria muito grande. É muito bom para a gente perceber a igreja se emancipando, no sentido que a igreja começa a chamar para si as responsabilidades, em que a igreja percebe a necessidade de estar caminhando naquilo que Deus tem para cada um. Como nós falamos hoje de manhã na escola bíblica, a igreja ela é um organismo onde pessoas estão trabalhando juntas, onde pessoas estão somando ao reino de Deus. O reino de Deus não pode ser vivido sozinho, o reino de Deus não pode ser vivido apenas poucos fazendo e os outros olhando. O reino de Deus é responsabilidade em todo o tempo para todos nós. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês esse tema, até o fim, consciências que devem manter-se em nós. E por que eu estou trazendo esse tema nesse domingo para nós conversarmos aqui? Nós temos percebido que nos somos submetidos diariamente a ideias que não descrevem a realidade da vida. A gente tem uma ideia que está sendo implantada em nossos corações de que a vida é sempre muito boa, de que a gente pode ter uma vida plena, em paz, sem dificuldades. Que a vida, em todo o tempo, a vida dos sonhos, ela é um grande castelo. Ela é um conto de fadas, em que nós não temos dificuldades. E muitas vezes nós projetamos no cristianismo essa vida. E acreditamos que servir a Deus, ou simplesmente pelo fato de nós estarmos seguindo uma igreja, temos uma religião, ou devotarmos o nosso coração ao Senhor, nossa vida vai ser plena. E a palavra de Deus nos mostra, amados irmãos, que essa não é uma ideia bíblica. A paz que nós recebemos e prometemos, e Deus nos prometeu, uma paz que é construída em meio à adversidade. É uma paz que muitas vezes não muda a realidade que nós estamos vivendo, mas muda o nosso coração. A maneira que a gente enxerga a vida, que a gente encara as realidades do nosso dia a dia. E é interessante porque a gente vive sempre diante desse dilema chamado expectativa e realidade. Existem muitas páginas de internet que trazem aquelas fotos, né? A expectativa e a realidade. E muitas vezes nós criamos expectativas demais em algumas coisas. A gente acredita que o que nós estamos começando agora, por exemplo, nós vamos abrir um novo negócio, então esse negócio vai dar tudo certo, não vai ter diversidade nenhuma, e nós vamos, como diz a linguagem, vamos bombar. Tudo vai dar certo. Aí na primeira semana vem a dificuldade. Aí é o produto que não vende, é o cliente que não paga. E muita coisa vai acontecendo. E a gente tem um monte de expectativa colocada sobre aquilo, mas a realidade é diferente. É o casamento dos sonhos que a gente tem, e fala, agora eu vou casar, e vou ter uma vida tranquila, com todo dia minha esposa fazendo café da manhã na minha cama, vai ser um mar de rosas. Aí você casa, e é a primeira vez que a toalha fica fora do lugar, você vai tomar uma bronca. Aí você descobre, mas não foi isso que eu planejei no casamento. Eu não imaginava que era assim. Aí você descobre que tem conta para pagar. E como eu conversava hoje com o João, hoje, na hora do almoço, eu dizia, João, é engraçado como está correndo as coisas, porque parece que eu paguei as contas no mês passado e está vencendo de novo. Né? E a expectativa de desfrutar de um pouco do que a gente ganha parece que vai tão rápido. Expectativas e realidade. O trabalho que a gente busca, acreditando que aquele trabalho vai ser bom, a gente vai para o trabalho e percebe que não é tudo que a gente imaginava. Aí a gente faz concurso. Alguns irmãos são concursados na igreja, né?
Você é concursado, funcionário público, e vai ser mil maravilhas. Aí você descobre que o mundo dos sonhos não se tornou o mundo dos sonhos. E cada dia mais se complica. E às vezes na igreja. Eu vou para essa igreja porque essa igreja vai ser uma bênção na minha vida. Lá todo mundo vai se amar. Todo mundo vai se cumprimentar com a paz do Senhor. Aí você descobre que a igreja não é perfeita. Expectativas e realidades. A grande questão é que essa ilusão de achar que a vida é um mar de rosas, que a vida com Deus sempre vai ser tudo muito bom, nos faz cair num dilema que nós começamos a viver igual essa imagem que está aqui. Essa famosa imagem de que a gente está fingindo para as pessoas que tudo está bem na nossa vida. Mas só Deus sabe o que está passando no nosso coração. E a gente posta em status do Instagram, a gente posta em status de WhatsApp, e nós queremos mostrar para todo mundo que a gente está bem, que a gente é acima da média, que as coisas vão tudo bem. Eu me lembro de uma propaganda que eu vi recentemente a respeito de quanto a internet ela é fake. Porque mostra um casal tirando foto todo romântico, mas na realidade, depois que sai da foto, cada um está para um lado. Cada um está vivendo o seu mundo. Aí tem uma pessoa que está dentro de um carro, ele para fora do carro, sai numa pista na estrada, pega o capacete tipo de bicicleta e tira uma foto como se estivesse pedalando. Mas nunca andou na bicicleta. Aí o outro que toma um chá verde, porque o chá verde é saudável, mas ele bate a foto, saúde sempre, ele toma um pouquinho e joga fora, porque ele não gosta daquilo. A gente parece que é forçado a criar expectativas para mostrar que a gente está bem. Só que quando a gente se depara com a realidade da vida, a relação conjugal que não é tão perfeita, o trabalho que não é o dos sonhos, as lutas dos negócios que a gente quer abrir, que a igreja não é perfeita, que as amizades não são perfeitas, a gente começa a se afundar num quarto escuro e muitas vezes depressivo. Muitas vezes sem entender o porquê nós buscamos temos tantas expectativas nas coisas, mas parece que as coisas não andam. E aí tem uma frase que eu já citei aqui na igreja pelo menos umas 100 vezes, mas eu vou citar 101 vezes, né? Que é de C.S. Lewis, que diz o seguinte: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. O que C.S. Lewis nos leva a refletir e a pensar? Que nós estamos, talvez, buscando a expectativa e depositando expectativa em coisas que não podem dar expectativa para a gente. Nesse mesmo livro que o C.S. Lewis diz, ele vai dizer o seguinte, que casamento, trabalho, família, as coisas que a gente tem, os recursos financeiros são dádivas que Deus nos dá. Mas eles não podem ser confundidos com a verdadeira alegria. E é interessante porque aqui nós entramos numa questão chamada cosmovisão cristã. O que é a cosmovisão? É a lente pelo qual você enxerga o mundo. São os seus preceitos, os seus valores. E muitas vezes nós olhamos para esse mundo acreditando que esse mundo, que essa realidade presente, pode trazer essa plenitude que nós estamos buscando. Mas quando nós falamos em cosmovisão cristã, a Bíblia, como a nossa regra de fé e prática, ela nos ensina duas coisas principais. Primeiro, que nós vivemos num mundo caído. Quando você lê Gênesis capítulo 1 e 2, eu já falei várias vezes isso, você vê Deus falando que Ele criou o mundo e era tudo muito bom. E a expressão muito bom significa que era um mundo perfeito. Não havia dor, não havia sofrimento, não havia disfunções, não havia amores egoístas. Mas nós cremos que quando o pecado entra no mundo, as coisas mudaram. E muito do que a gente vê, a nossa vida, as dificuldades, é decorrente de um mundo caído. Nós cristãos somos realistas em entender que o mundo não é um mundo perfeito, que a vida não é um mar de rosa, que seguir a Cristo não exime você de passar por sofrimento, de pressões, de trabalhos ruins, de relações ruins, não exime você disso, porque esse mundo não é o mundo que Deus criou. Esse mundo é um mundo que o homem está cada dia mais manifestando quem ele é. Mas nós cremos também que Jesus é o restaurador, sustentador de todas as coisas. E quando nós olhamos para a história, nós vemos o que Jesus fez na história. E a Bíblia nos ensina que Jesus mudou o curso da nossa vida. Que Jesus fez nova todas as coisas.
que Jesus morre numa cruz para resgatar o pecador, para salvar aquele que não merecia ser salvo, que Jesus redireciona a nossa vida para compreender que nós estamos em um processo de santificação diária, mas o nosso destino final não acaba com a morte. A morte é a antessala para aquilo que Deus tem na nossa vida. Essa concepção, amados irmãos, que nós devemos ter quando pensamos em expectativas e realidade. Porque a gente não deposita no nosso coração expectativas de que a igreja vai ser perfeita. Mas nós cremos na realidade que aquele que é perfeito é o Senhor da igreja. A gente não se relaciona no casamento na expectativa que o relacionamento vai ser perfeito. Mas a gente sabe que aquele que é perfeito pode conciliar as divergências e fazer dar certo. A gente não está no trabalho porque esse trabalho é perfeito, mas porque o Deus que é perfeito me concedeu um local para que eu possa ter o pão de cada dia. Porque muitos estão desempregados e estão lutando para arrumar um emprego, mas Deus nos concede condição de um emprego. A gente entende que se Deus é o sustentador e redentor, Ele cuida de todas as coisas. E eu me lembro de uma história de John Piper, num livro chamado Corona e Jesus, que ele conta a história que ele teve, eu acho que em 2013, quando ele foi diagnosticado com câncer. E John Piper disse que quando ele ouviu que estava com câncer, ou poderia ter um câncer, o coração dele se acalmou. Porque ele lembrou de um texto bíblico que dizia que Deus não nos salvou para a ira, mas que Ele nos salvou para a vida. E quer durmamos, morramos ou vivamos, nós estamos com Deus. Isso não fez o câncer sumir, mas trouxe paz no coração desse homem de Deus, para entender que a nossa expectativa e realidade é diferente. A gente tem uma rocha sobre os nossos pés, chamada Jesus. Mas quando você lê Mateus capítulo 7, a palavra diz que essa casa sobre a rocha passa por tempestades, ao ponto de quase derrubar a casa. Estar sobre Jesus não exime a gente de sofrimento, mas nos dá uma perspectiva de vida diferente. A gente chora. A gente reclama, a gente murmura, sim, porque somos pecadores. Mas no final da história, a gente percebe o quão bom Deus é na nossa vida. E pensando nisso, amados irmãos, eu queria trazer algumas coisas que nós temos que pensar na nossa vida. Algumas consciências que nós devemos ter e seguir todos os dias. E para falar sobre isso, hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 ao do verso 10. Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 2. Abra a sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus juntos aqui e refletir sobre o que ela nos ensina nesta noite. Todos acharam? Eu vou também projetar para aqueles que estão com uma versão diferente ou não têm a sua Bíblia aqui hoje com você. O texto diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça, preste bem atenção, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Algumas coisas que nós queremos trazer aqui, amados irmãos.
Esse texto nos ensina, em primeiro lugar, que todo bem procede de Deus. O homem não pode por si próprio produzir atos de bondade. Porque até os nossos atos de bondade, eles são atos poluídos. Às vezes a gente faz para ficar bem com a gente mesmo. Às vezes a gente faz para acreditar que se eu fizer algo bom, eu vou receber um tijolinho no céu. Mas o texto fala, no começo do verso 1, que foi Ele que deu a vida. A vida procede dEle. Todo bem, essa vida, essa condição de você levantar pela manhã, de você respirar e ter condição de viver, procede de Deus na sua vida. Você não escolhe o dia que você nasce, você não escolhe o dia que você vai morrer. Você não escolhe o que acontece na sua vida hoje, você não escolhe o que acontece amanhã na sua vida, porque hoje você está bem, amanhã você pode acordar doente. Você escolheu isso? Não. Nós vamos querer estar bem todos os dias, não vamos querer fazer isso? A gente não consegue dominar nossa própria vida. Por isso que o autor de Efésios, o apóstolo Paulo, diz que foi Ele quem nos deu a vida. E ele diz que e vocês ainda estavam mortos por causa dos seus delitos e pecados. Na nossa versão aqui, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, amados irmãos? Em primeiro lugar, ele quer ensinar que a bondade de Deus está incluída no texto de forma geral. Que não há como pensar em vida, não há como pensar em resultado, que seja aquilo que nos satisfaça, se Deus não estiver no centro da nossa vida. Ao longo da história, o homem tentou por diversas vezes ser o dono da sua própria vida. E sempre que o homem deseja caminhar pelo seu próprio desejo de coração, ele vai se frustrando. Ele vai chegar num ponto da sua vida que ele vai procurar, e ele não vai ter respostas. Quando nós partimos da premissa de que Deus é tudo em nós, de que Deus é o restaurador, Ele é a fonte de alegria, a fonte da vida, a gente começa a perceber o que é a verdadeira vida. O texto também nos ensina que toda iniciativa de dar vida procede de quem? De Deus. É Deus que nos dá a vida. É a ideia de que nós estávamos mortos em delitos e pecados. É a ideia, para que você possa entender, imagina você pegar um defunto, jogar a corredeira abaixo e ali tem uma como é que diz, gente? Me ajuda aí. Tem uma cataratas, como é que chama lá? Uma cachoeira muito alta, e você grita para o defunto: ei, levanta, você vai cair. O defunto consegue ter alguma reação? Ele consegue se auto-ressuscitar e levantar? É essa a ideia. O que Paulo está dizendo no texto original é que a gente estava morto, a gente não tinha reação para ter vida, e de repente Deus dá a vida para a gente. Deus concede condição de você ver o mundo sob uma nova perspectiva, não ser melhor do que os outros, mas conseguir entender que a vida não é aquilo que projetam para a gente, mas é aquilo que o Filho de Deus conquistou para a gente. E há uma grande diferença nisso. Mas em que momento Ele fez isso? O texto fala que Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E as palavras aqui, delitos e pecados, amados, significa que Ele nos dá vida diante de um estado que é natural e inalterável. E aqui é muito importante. Estando vós mortos, ou seja, não havia como mudar isso. As palavras delitos e pecados aqui significam na sequência: desvio do caminho reto e estreito, e pecados, inclinações que desonram a Deus. Lembra que o João falou que o caminho de Deus aqui há 2 domingos é um caminho estreito? Que a porta larga que todo mundo passa e acha que é vida, é uma porta que conduz à perdição. O caminho que conduz à vida é estreito, porque a gente tem que mudar muito para passar. O que Paulo está dizendo é que nós tínhamos um estado que é totalmente inalterado, que a gente não consegue mudar. Nós, por natureza, vamos desviar do caminho de Deus quando seguimos o nosso coração, os nossos achismos, e que nós estamos vivendo inclinações que desonram a Deus. Ele vai continuar no seu texto dizendo isso, nos versos 2 e verso 3.
nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, como você nasce, do jeito que você é, filhos da ira, como também os demais. Aí você pergunta, mas pastor, aqui parece-me que o autor está falando de algo que aconteceu no passado, certo? E aí você precisa entender o que está vindo antes desse texto, para você entender no capítulo 1, que fala que Deus nos deu a vida em qual tempo da história? Antes que a gente nascesse. Deus decidiu nos salvar e mudar a nossa vida bem antes de você existir. Não é uma decisão que vem por você, vem nele. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo da perspectiva de que a vida procede de Deus, e que se ele não tivéssemos dado a vida, nós continuaríamos nesse estado de morte. Se nós fôssemos dividir aqui o verso 2, ele está falando sobre uma alienação sob influência. Ou seja, nosso estado natural é de um estado de alienação diante de Deus. O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa que está fora do curso. É uma pessoa que, não, por mais que você fale, essa pessoa não consegue ouvir o que você está falando. Ela não consegue entender o que você está falando, porque ela está alienada no mundo dela. E esse texto tem ligação com outro texto da palavra de Deus, que é Romanos capítulo 28, Romanos 1, verso 28 a 32. Abra a sua Bíblia e acompanha comigo para você ver o que é uma alienação natural. O texto de Romanos mostra o que nós somos sem Deus. E esse texto de Romano quebra essa ideia de que a gente é bom, ou de que a gente pode produzir alguma coisa por nós mesmos. Porque Romanos capítulo 1 fala do homem natural, de como o homem natural é sem Deus. Todos acharam? Amém, amados? Olha o que vai dizer Romanos 1, verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Para que você possa entender antes de continuar aqui. O homem quer viver por si próprio. Como que Deus castiga o homem? Deus não manda um raio do céu. Deus não manda um tsunami na cabeça do homem. Deus deixa o homem fazer o que ele quer. Deus deixa o homem seguir o seu coração. E o texto diz que o homem, ele fazer essa disposição mental é reprovável. E continua no verso 29. Esse homem que vive por si só é cheio de toda injustiça, porque a sua justiça ela é maleável conforme o seu coração, a sua justiça é boa a partir dele e não do todo. Ele é cheio de malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, agora preste atenção, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente o fazem, mas também aprova os que assim procedem. A gente não vai ter tempo aqui hoje de ler todo o capítulo 1. Mas eu gostaria que você lesse depois na sua casa, Romanos capítulo 1. Pega do verso 17, que fala da salvação, de que sem fé é impossível agradar a Deus ali, de que o justo viverá pela fé, aliás, e lê até o final do capítulo 1. Essa parte que nós chegamos é um resumo do texto. Ele quer mostrar que o homem por si só é um homem que está tendencioso ao mal. O homem que segue o seu coração é tendencioso ao mal. O que Deus nos deu para refrear o coração? A Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus que refreia o nosso coração. Porque sem seguir o coração, a gente vai fazer o que esse texto diz. Aí você fala, pastor, mas eu nunca matei ninguém. A Bíblia fala que quem tem pensamentos ou fala mal do seu irmão, já matou. A Bíblia fala para o homem que se ele olhar para uma mulher com pensamento impuro, ele já adulterou. Então, o padrão de Deus é muito mais alto do que você imagina.
É isso que significa, amados irmãos, alienação sob influência. E o texto vai dizer que todos nós andávamos, éramos inclinados, nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A ideia é que todos nós estávamos destinados ao inferno. E aí você pensa em inferno, aquele lugar cheio de demônio, com o tridente, castigando as pessoas, aquele negócio de corrente. Eu quero dizer que o inferno não é isso. O inferno, amados irmãos, é a ausência completa de Deus. É o desejo do homem sendo realizado. Você não quer Deus? Você vai descobrir o que é uma vida sem Deus. É o que a Bíblia chama de inferno. Isso é o inferno. O inferno é o lugar onde você completa o teu desejo final. Você quer ser independente de Deus? Você vai descobrir o que é o inferno. E é nesse estado que o autor diz que ele faz o quê? Ele nos dá a vida. A gente não merecia. A gente não, por nós mesmos, parece que a gente tem prazer em ofender a Deus. A gente fala que ama a Deus, mas não segue os seus mandamentos. A Bíblia fala que aquele que me ama, segue os seus mandamentos. Aquele que me ama, não fala mal do seu irmão. Aquele que me ama, ama o seu irmão acima dele mesmo. A gente diz que faz e que ama a Deus, mas a gente não ama a Deus. Vamos ser honestos. Aquele que ama a Deus vive, pratica os seus ensinamentos, mas se os ensinamentos de Jesus são loucura para você, ei, você não ama a Deus. Você ama a si mesmo. O que você adora é uma espécie de Deus que você criou de si próprio, e não o Deus da palavra de Deus. E nós merecíamos, por causa disso, ser condenado. O que nós chamamos de justiça deveria ser que a gente pagasse pelo pecado que a gente faz. Se Deus é justo, então nós deveríamos morrer na cruz. Mas é nesse estado que Ele nos dá vida. É nesse estado que Ele muda a sua história. Porque Ele envia o seu próprio Filho para morrer na cruz no seu lugar. Olha o que fala Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus próprio prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. O Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus morre na cruz, e nós éramos pecadores. É interessante quando você pensa nisso, porque olha só como o texto continua, versos 4 e 5. O texto fala que é Deus quem é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. E Ele vai lembrar que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Nos diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Amados irmãos, muitas pessoas falam sobre o que é o Evangelho. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é um movimento de pessoas que fazem alguma coisa. O Evangelho é uma boa notícia. Só isso. É a boa notícia de que o Filho de Deus assumiu o nosso lugar na cruz. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é um grupo de pessoas. O Evangelho não é algo que a gente produz, que a gente faz. O Evangelho é o que foi feito por nós. É a boa notícia de que nós temos vida a partir de Deus. Por isso eu queria hoje, amados irmãos, trabalhar 4 consciências que precisamos ter. Quando nós pensamos nessa vida que nós temos, entre expectativas e realidades, em colocar os nossos olhos, nossa visão no lugar certo, para que a gente não venha achar que o mundo é um mundo cheio de problemas, que nada vai dar certo e que Deus nos abandonou, como alguns chegaram à conclusão. Esse mundo é difícil, esse mundo é imperfeito, mas quando nós olhamos a história a partir de Cristo, o nosso coração muda, e a maneira que a gente lida com a vida é diferente. A gente chora, a gente reclama, mas a forma de lidar com a vida é diferente. 4 consciências. A primeira delas é sobre um presente de amor. O texto fala no verso 6 que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo está falando que Jesus nos deu o quê? Vida. Ele vem dizendo isso, que nós somos salvos pela graça, que Ele nos concedeu vida estando nós mortos em delitos e pecados. E o que significa a vida de Deus em nós? O desfrutar das bênçãos.
Significa, meu amado irmão, que você se torna uma pessoa abençoada. Mas não confunda abençoado com sucesso, da perspectiva humana. Porque muita gente acha que ser abençoado é você ter uma vida plena, sem dificuldades. E aí você precisa voltar para o apóstolo Paulo, escrever na carta aos Filipenses, que está preso, e ele fala assim, que a ardente expectativa dele, o que ardia o coração dele, é que em nada ele seria envergonhado. Que ele sabia que quer pela vida, quer pela morte, Cristo seria engrandecido na sua vida. Isso é ser abençoado. É saber que eu não dependo de uma vida perfeita para servir a Cristo. As coisas deram errado, ok. Esse mundo é difícil mesmo. Eu vou levantar a cabeça e continuar andando. O meu plano mirabolante para ficar rico não deu certo. Eu vou continuar caminhando com Cristo. Passei por crise no trabalho, vou continuar caminhando com Cristo. Passei por crise no casamento, vou continuar caminhando com Cristo. Porque as bênçãos que Ele nos deu é uma bênção que está acima desse mundo, acima desse olhar. É por isso que Paulo fala que Ele nos faz assentar nos lugares celestiais. É a perspectiva do alto. É a perspectiva de você olhar o mundo e saber que o mundo não está na mão dos governantes, que o mundo não está na mão do coronavírus, que se nós morrermos de Covid, nós estamos salvos. Agora, o duro é se você morrer de Covid e não estiver salvo. Coronavírus tem solução. Para o inferno não tem, a não ser Cristo. E olha só o que fala João 3, capítulo 16. João 3, capítulo 16, versículo 16. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você consegue entender esse presente? Deus dá o Filho dele para que ele morra na cruz, e se você crer no Filho dele, você tem vida. A religião diz para você, faça isso, isso e isso, e você vai alcançar a plenitude. Faça isso, isso e isso, e você vai ser uma pessoa boa. O Evangelho diz, Ele fez isso, creia nele, e você vai receber a bênção. A grande diferença do Evangelho é isso. A religião nos ensina que há um Deus que está lá em cima, a gente aqui embaixo, nós estamos desconectados com Ele, precisamos nos religar com Ele, religião. O cristianismo não é uma religião. É a história do que Jesus fez para a gente. E quando nós cremos em Jesus, nós somos reconectados com Deus Criador. Nós somos reconectados com a verdadeira vida, com a fonte da vida. O texto fala que Ele faz isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos deu vida para desfrutar nas bênçãos, e essa vida é a vida eterna. Isso é amor, gente. Quem que morre na cruz no lugar de alguém? A gente não dá nem a vez no mercado, a fila. No trânsito, a gente nem dá vaga para o outro, e se o outro passa na frente, a gente briga com o outro. Né? A gente deixa o time adversário ganhar, a gente fica bravo quando o time adversário ganha. Quem que faz isso? Quem que dá a vida para salvar quem não merece? Isso é um presente de amor. Comece a olhar para a tua história e perceber que você não merecia esse amor. E de repente Deus mudou sua vida. E o mínimo que você pode ser hoje é grato. É crer na salvação que vem dele. A segunda coisa é que esse presente é graça. O texto fala no verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O texto começa nos ensinando que a salvação é de graça. Não é o teu dízimo que vai salvar você. Não é a vida na igreja que vai salvar você. Não é ser um crente beato que não falta uma reunião que vai te salvar. Isso é para o seu crescimento. Isso é maturidade sua. Mas a salvação é graça. E tem muita gente vendendo o que Deus conquistou de graça. O que Deus nos deu de graça. Tem muita gente vendendo e comercializando da fé. A salvação é graça. E ela vem mediante a fé. Por que mediante a fé? Quando nós cremos em Jesus. Pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crer em Jesus.
E depois que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar o dízimo? Não, você tem que crer em Jesus para ser salvo. Tá, mas depois que eu vim, eu tenho que participar de todos os cultos? Não, você tem que crer em Jesus. Não, mas não, deve ter alguma coisa que eu tenho que fazer. Então eu tenho que pelo menos agora ser uma pessoa boa, não brigar mais com meu marido, nem com a minha esposa, cuidar bem dos meus filhos, tem que fazer tudo bom. Primeiro que você não vai conseguir ser assim. Então não é isso. A salvação é crer em Jesus. A mudança na sua vida é Ele que faz. Ele que muda você. Ele que dá uma perspectiva para olhar as coisas diferente. E o texto fala que é dom de Deus. E a palavra dom no grego é presente. Deus nos deu a salvação de graça. Não esquece disso. Deus não te cobra. Olha, eu te salvei, agora você tem que me seguir. Deus não faz isso com a gente. Quem faz isso é o ser humano. Olha, eu fiz por você, agora você tem que fazer por mim. Deus não faz isso. Deus salva. E Ele diz que não vem de obras, para que ninguém se ache. Ah não, porque eu sou um crente religioso, e eu vou todo domingo à noite na igreja, e eu falo com essa voz que parece que Deus está descendo do céu. Ah, porque eu sou nascido na igreja presbiteriana, desde pequeno. E se você não crê em Jesus, não muda a sua vida. Esse presente é graça. Esse presente não é vendido pela igreja. Esse é o presente que Deus nos deu do céu. Nós estamos chegando no Natal. E o Natal nos lembra que esse presente é graça. É o Deus descendo na história para nos salvar. Duas consciências. Todo bem procede de Deus. É um ato de amor. É um presente de amor. É um presente de graça. E terceiro, é um presente para o corpo. Porque Ele fala assim, ó, Ele, preste atenção nessa palavra, vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Só que nós encontramos 4 expressões aqui que falam do coletivo. Nos 10 versículos do capítulo 2 de Efésios, você vai encontrar 19 vezes falar sobre o coletivo. Por quê? Porque a salvação, meu querido, não é para você achar que você é melhor que ninguém. Carreira solo, como o Lucas bem falou aqui sexta-feira, não existe. Esse negócio que eu sou crente sozinho e que eu me basto, não é bíblico. Você é chamado à convivência. Você é chamado ao respeito. A cuidar bem dos seus irmãos. Nós estamos estudando isso em Filipenses, não estamos? A salvação, o presente que nós temos que ter, é quão importante é esse momento em coletividade. Porque aqui, gente, na igreja, tem um bando de chato. A começar com o pastor que fala com vocês. E o que nos une não é nós sermos bacanas, sermos gente boa, o que nos une é a cruz. Porque a gente é chato, a gente tem dia que a gente está de mau humor. A gente tem dia que está de TPM. A gente tem dia que o time perde, a gente não quer ouvir piada de time, né? A gente não é perfeito, gente. Mas é no meio da imperfeição que Deus revela a sua graça. É no meio de indivíduos que são carentes de serem bons, que Deus manifesta a sua bondade. E a gente começa a amar de uma forma mais altruísta, a gente começa a se doar pelo outro, a respeitar, a perdoar o outro, porque Cristo habita em nós. Porque esse presente é para o corpo, e o corpo de Cristo não é o nosso corpo, e nós fazemos parte de um corpo de Deus, manifesto na terra. Então, amados irmãos, a perspectiva de olhar a vida, é olhar a vida pelo coletivo. Como eu disse hoje de manhã, a igreja é uma benção, porque tem dia que você está lá em cima, aí então, a gente começa a cantar, que agora é só vitória. Agora é só vitória, né? Aí passou uma semana, você começa a gritar, agora é só derrota. A coisa está ruim, pastor. Nada dá certo, eu quero jogar tudo na toalha. Aí aquele crente que estava semana passada triste, levanta você e fala, meu querido, vamos embora. Vamos embora porque a gente não pode ficar parado. E assim vai. Um dia você está na bênção, outro dia você está triste. E é nesse momento que Deus começa a mudar a sua vida. Abra lá em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Abra só um pouquinho lá.
Olha o que fala o texto de Hebreus 10, 25. Vocês acharam, irmãos? Amém ou misericórdia? Ninguém falou misericórdia, eu posso ler, né? Estou vendo folha aí mexer. Acharam? Não vai estar projetado essa, tá? Olha lá. Não deixamos de congregar-nos. O que é congregar aqui, amados? Estar junto como igreja. Não é frequentar uma igreja parede. Congregar. É muito mais que domingo à noite. Como é de costume de alguns. Antes façamos a admoestação, a tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. O que é admoestar aqui? É brigar? Não. Admoestar é corrigir em amor. Não é ficar brigando com o irmão, mas é fortalecer o irmão na fé. Quando se aproxima o dia do Senhor, o que significa isso? Que o mundo, cada dia mais, tem a tendência a ficar pior. Não espere melhoras. Tá? Não vai dizer que o pastor é profeta de mau agouro, mas não espere do mundo melhoras. Não espere. Se a gente não estiver junto pela mesma fé, a gente não vai caminhar. Olha o que fala Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9. Paulo diz o seguinte: finalmente, irmãos, ele está terminando a sua carta. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. O que Paulo está dizendo? Ele está falando para uma igreja. O que está acontecendo na igreja de Filipos aqui? Tem duas mulheres brigando na igreja, Evódia e Sintique. Tem o pessoal brigando para ter cargo na igreja, já acontecia aquilo na época de Paulo. Tem um monte de heresia rondando a igreja. E os crentes começaram a ficar um querendo enrascar com o outro, né? Coisa de crente. Aí Paulo fala: ó, irmãos, finalmente, se há alguma coisa que tem respeito, amor, cuidado, que isso ocupe o coração de vocês. Agora Paulo fala um negócio aqui, ó. O que aprendestes, recebestes e ouviste e viste na onde? Em mim. Em mim. Porque esse mesmo apóstolo Paulo que vai ficar bravo com João Marcos, é o que vai dizer que no final João Marcos era útil para o ministério. Corrigir na sua vida. Então ele é exemplo para falar disso. E esse mesmo apóstolo Paulo está dizendo que é isso que tem que reinar no coletivo. É isso. Quando a nossa boca na igreja é para dividir, nós não somos instrumento de Deus. Nós somos chamados para cooperação, para o auxílio mútuo. Não é para fazer o meu desejo na igreja. Não é para que seja o que eu quero, o que eu sonho. É o que Deus sonha para o corpo de Cristo. E às vezes nesse processo a gente tem que abrir mão do que a gente quer, para que Deus faça o coletivo. Por isso que esse presente que fala aqui em Efésios é um presente para o coletivo. É para a gente junto. E último, é um presente com responsabilidade, porque ao mesmo tempo que a salvação é graça, olha só o que fala o verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E a expressão aqui, feitura dele, significa, nossa existência está nele. Ele nos fez, foi Ele que nos deu vida, foi Ele que nos criou para sermos a imagem do Seu Filho. Não sermos perfeitos, mas buscarmos aquele que é perfeito e nos santifica. E Ele vai dizer que tudo isso, deve nos levar ao quê? A ter responsabilidade com a nossa vida. Olha o que fala 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele, que está em Cristo Jesus, que é feitura dele, esse, o texto fala, não vive pecando. Preste atenção. O texto não diz que você não peca mais. O texto fala que você não vive pecando. Há uma grande diferença. A gente pode errar. A gente vai errar. Agora, você permanecer no erro e achar que isso é normal, é uma prova de que Deus não alcançou nosso coração a isso. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Então a história que o pessoal fala, ser salvo de graça, dá liberdade para fazer o que quer da vida, o texto fala que não é bem assim não. A gente é salvo para quê? O texto vai dizer que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Que boas obras são estas, pastor?
Há duas obras que a Bíblia fala. A primeira delas é o nosso caráter, que é chamado fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 fala sobre ser amável, respeitoso, não beberrão, não dado a muito vinho. O texto fala a respeito de testemunho, de caráter. Porque tem gente que é bonito por fora, mas por dentro Jesus chamou de sepulcros caiados. Obrigado, Eli. Tem gente que demonstra espiritualidade por fora, como os fariseus faziam. Aí Jesus chamou de sepulcro caiado. Porque por fora é bonito, mas por dentro está podre. É lá fora que a gente descobre se nós somos sepulcros caiados ou discípulos de Jesus. Porque aqui, amados, a gente pode dar glória a Deus. Estarmos aqui é gostoso demais, a gente pode cantar, a gente pode dar glória a Deus, tudo. Mas chegar lá fora, você dá um mau testemunho como cristão. Você é mal educado com as pessoas. Você faz negócio para ganhar vantagem, você faz negócio ilícito, você quer dar o jeitinho brasileiro, me desculpa. Mas você não entendeu o que é o Evangelho ainda. Se você acha normal negociar o Evangelho, você não entendeu o que é o cristianismo ainda. Nós somos criados para as boas obras, não quaisquer obras, que Deus preparou para que andássemos nela. E aqui está uma bênção. Porque a gente por si próprio não consegue fazer o que é certo. E é por isso que a gente ora. É por isso que a gente busca a Deus. É por isso que a gente debruça os nossos joelhos ao chão, para que Deus nos ajude a fazer o que Ele quer. E a gente vai aprendendo. Por isso que até o fim da nossa vida, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que entender que o presente que nós recebemos é um presente de amor. Porque todo bem, todo amor procede de Deus. O verdadeiro amor. Porque Deus, preste atenção, Deus não tem amor. Deus não tem amor. Deus é o próprio amor. E o amor dele não é igual ao nosso, que ama um dia e odeia no outro. O amor dele não muda. O amor dele não é variante. O amor dele ama, simplesmente porque ele é o próprio amor. E ele nos dá um presente de amor. Esse presente é graça, é de graça. Não é para ser vendido, não é pelo que você faz. Não vem para a igreja achando que você vai fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus, que a gente não merece. Mas Ele nos dá a vida de graça. Agora, esse presente também é para o corpo. Porque você vai ter que se encaminhar com seus irmãos. Não existe carreira solo no reino de Deus. O reino de Deus caminha com o corpo. Porque se o dedinho sair correndo, vai ficar meio estranho. Vai ficar igual a família Adams. Só uma parte do corpo que vai. Agora esse presente também é responsabilidade. Deus não nos chamou, amados, para viver de qualquer jeito. Lá fora, você tem que testemunhar de Jesus. Lá fora, você tem que estar disposto a morrer por causa de Jesus. Lá fora, você tem que estar disposto a falar o que é a verdade. Jeitinho brasileiro. Esses pecados de estimação que a gente guarda no bolso e vai levando e vai deixando, e achar que tudo é normal, e se escolam na muleta que você é pecador, então tá bom. Meu querido irmão, não é isso que o cristianismo nos propõe. Aquele que é salvo, ele vive para as boas obras. E que nessa noite, meu amado irmão, a gente que fica pensando em expectativas e realidades, a gente que deposita demais as coisas deste mundo, a realização da vida, nós somos convidados a olhar para Cristo. A ter uma visão a partir de Cristo. E entender que Ele nos deu amor de graça para o corpo, para vivermos com responsabilidade. Quando a gente entende isso, a gente vai olhar a história de uma outra perspectiva. Aí, eu estou ouvindo aí, eu confesso que eu não li sobre isso, que está vindo uma segunda onda aí, né? Aí os crentes estão todos com medo já. Tudo com medo. Você tinha que ter medo de desonrar a Deus. Esse deveria ser o grande medo que a gente tem. De viver uma vida que só vive para si mesmo. Que só quer provar para os outros que está certo em tudo. Você tem que ter medo disso. Porque se a gente morre com Jesus, a gente morre com Jesus.
E se Deus nos levar pelo Covid, ou atropelado, de infarto, a gente morre para o Senhor. E como a gente é salvo pela graça, a gente sabe que a salvação não se perde, é um presente de Deus. E Deus não é um pai maldoso que dá o presente hoje e rouba amanhã. Meu pai não faz isso não. Jesus da Bíblia não faz isso não. Em vez de ter medo de morrer de Covid, tenha medo de desonrar a Deus. Deve ser o temor da nossa vida. Que a gente possa ter uma consciência, e enquanto estivermos aqui, nesse fim humano, a gente possa ter uma única expectativa: honrar e glorificar Jesus. Porque a realidade com Deus, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se deu certo, deu errado, nós somos do Senhor. Se o negócio que você planejou deu errado, louva a Deus, porque vai ser algo muito melhor para você. Agora, o muito melhor para você não significa que você vai ficar rico da noite para o dia. Né? Então a gente tem que voltar nossos olhos para Jesus, amados irmãos, e entender que o ano está acabando. Nós estamos chegando já no final de 2021 e vai começar um ano novo daqui a algumas semanas. Domingo que vem é o último domingo do mês de novembro. Se a gente fizer uma retrospectiva, a gente glorificou a Deus esse ano? O que está tirando seu sono, tua paz, é como ser melhor cristão? É como honrar mais a Deus? Ou são as coisas desse mundo? Meu querido irmão, eu termino dizendo para você: você não tem controle com a vida, tá? Às vezes você deposita fé demais no emprego, amanhã está demitido. Você confia demais na sua capacidade, amanhã está numa cama doente. Então, se há alguma coisa que a gente tem que se preocupar e que tome nosso coração, seja honrar Jesus. O resto é um plus que Deus dá para a gente. E a vida nossa, amados irmãos, vai se cumprir o que Deus quer. E quanto mais a gente quer bater cabeça, mais a gente vai sofrer. Então descanse em Jesus. Descanse em Jesus. Lembra esse texto que Ele nos deu vida quando nós não merecíamos, e que a gente possa dia após dia honrar esse Jesus que nos salvou e nos amou graciosamente.